Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu recebo a Isadora Rosso, uma atleta que já encarou desafios impressionantes tanto no trail running quanto no asfalto. Começamos falando sobre a TTT, uma das provas mais clássicas do Rio Grande do Sul, que atravessa 84 quilômetros de praia entre Torres e Tramandaí. Correr uma distância dessa já é um grande feito, mas fazer isso num terreno totalmente reto e sem variação visual exige um controle mental absurdo, e a Isadora sabe bem disso, já que foi campeã da prova em 2022. Depois falamos sobre outro desafio insano, que foi o Ronin 250 km, onde ela passou dias correndo pela Serra Catarinense e ainda teve que encarar a temida Serra do Rio do Rastro no final. Falamos sobre como foi a preparação, o que passou pela cabeça dela ao longo da prova e o que aprendeu com essa experiência única. Conversamos também sobre a rotina de treinos dela hoje, o que não pode faltar na preparação e como que ela tem se dedicado cada vez mais ao trail. Além disso, falamos sobre a sua participação no Campeonato Sul-Americano, na Argentina, onde ela representou a seleção brasileira no ano passado, e como foi atravessar o continente de carro para competir e, na sequência, já encarar outra prova duríssima em Santa Catarina. Foi um papo cheio de histórias e aprendizados sobre resistência física, mentalidade e paixão pelo esporte. Espero que curtam essa conversa com Isadora Rosso. Isadora Rosso, seja bem-vinda ao Trail Tropical. Tudo bem? Muito obrigada, Nathan, pelo convite. E eu queria começar essa conversa perguntando para ti sobre a tua experiência em uma prova que, assim, para mim, eu penso nela e eu acho que deve ser uma das provas mais difíceis de correr, assim, não pela dificuldade técnica do percurso, nem pelo ganho de altimetria, né? Muito pelo contrário, porque é uma prova que você corre, né, sempre em frente, no mesmo terreno e na areia da praia, né? Então não tem nenhuma curvinha para mudar um pouco a visão. Estou falando da TTT, né, que é uma prova clássica no Rio Grande do Sul, que vai da cidade de Torres até Tramandaí pela areia da praia, né, correndo a Exato. distância aí de 2 maratonas seguidas, né, 84 quilômetros, sempre em linha reta, né, porque o litoral lá do Rio Grande do Sul é uma grande faixa de areia contínua, né, Isso. e eu imagino que isso deve ser talvez, né, um pesadelo para a mente, assim, né, porque tá sempre olhando a mesma coisa, né. Como é que foi a tua experiência correndo lá em 2022, quando você foi campeã dessa prova? Então, tudo começou pelo ciclo de treinamento já começou o pesadelo por aí. Imagino. Essa prova em 2022, para vocês saberem um pouquinho da minha história, foi minha segunda ultramaratona. Eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, eu estava morando lá, e voltei para minha cidade natal, Santiago, onde eu fiquei 2 anos ali, pós-pandemia. E, bom, uma cidade plana, com algumas alterações, algumas inclinações, nada demais, mas eu estava longe de todos os meus amigos, todos os meus parceiros de treino. Então, eu mesma organizei minha planilha. Eu treinei muito sozinha, muito sozinha. Aí eu lembro que ali por dezembro tinha alguns murmúrios que a data da prova ia mudar. Realmente a data da prova mudou. De janeiro passou para abril, né? Bom, pela época do ano facilitou, porque a gente não pegou aquele calor aqui do Rio Grande do Sul, beira-mar, sem uma sombrinha. Aí foi desgastante em função eu estava já com um volume de treino muito alto, tive que baixar um pouco para subir de novo, mas aí fiz de uma forma diferente, para não me sobrecarregar também, até por ser uma segunda ultramaratona, né? Então, foi uma prova que eu cheguei bem preparada, mas mentalmente eu não estava tão bem assim, não. Teve vários momentos durante a prova, eu lembro de 3 momentos em que, cara, se eu estivesse sozinha, talvez eu tinha desistido, mas eu tinha pessoas me esperando em cada ponto de apoio. Teve um rapaz que eu corri acho que por uns 30 quilômetros com ele, teve uma outra amiga que correu por uns 35 quilômetros comigo, então isso me ajudou muito, porque realmente tu olha para o lado do mar, areia, meu Deus, cansa demais.
Imagino que dá tempo de pensar em muita coisa também, né? Pô, dá tempo de fazer planos, de já se arrepender dos planos que fez, assim, dá tempo de pensar na vida, lembrar de história, assim. Tu lembra de alguma coisa aí que passou na tua mente aí nessas horas de prova? Mais ou menos, porque assim, eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, em prova, eu tô conectada comigo o tempo todo. Como é que eu tô me sentindo a cada minuto que passa, se tá tudo ok, controlando o relógio, hora de comer, hora de hidratar, se eu posso pedir alguma coisa no meio do caminho, já pensando, vou passar pelo ponto, o que que eu posso pegar naquele ponto. Sempre tô pensando na prova, assim. Então, é muito difícil eu sair, pensar em outra coisa, em rotina de trabalho, em rotina de vida, em família, namorada. Muito difícil, muito difícil. Isadora, antes da gente falar sobre outras provas, né? Você comentou que essa foi sua segunda ultramaratona, né? Então tem várias outras provas aí da tua carreira de corredora que eu quero conversar, mas antes eu queria voltar lá para o início, assim, como que foi o teu contato inicial com as corridas de montanha, assim? Meu primeiro contato com a corrida de montanha foi ali entre 2017 e 2018. Tinha uma amiga que uma vez numa prova de asfalto disse assim, Isa, tu tinha que experimentar correr montanha, tu vai se dar bem. Aí eu, será, né? Qualquer dia eu experimento. Aí teve um final de semana que teve uma prova no. Eu estava inscrita para uma prova de asfalto que ia ocorrer no domingo. Mas aí sábado tinha uma de montanha. Eu digo, pô, também. Hum. Louca das provas. Mas era uma prova de 7 quilômetros. Com uma altimetria, não lembro quanto que ia dar ali, 7 quilômetros para 300, talvez, não sei. Bom, entrei com tudo, né? Com todo aquele gás de corredora de rua, assim. Meu Deus, 13 quilômetros, tava quase morrendo. Aí, ali foi meu primeiro contato. Me perdi na prova ainda, fui seguir um guri, me perdi. A gente encontrou o caminho, pelo menos bateu certo lá, né? Deu 7 quilômetros, fechou. Mas foi muito legal. A primeira experiência, por mais que eu tenha errado, foi a única prova acho que me perdi. Mas foi muito legal. Aí depois E dali em vieram, nesses diante, assim. anos, em 2000, Isso, continua. não segui correndo. Tava correndo asfalto ainda, aí fiz uma outra prova aqui no Rio Grande do Sul, em Arroio do Meio. Fiz uma prova em dupla, que eu lembro, com uma menina lá de Lajeado, em São Francisco de Paula. Foram provas bem pontuais. E outra. Foram umas 3 provas. E aí eu sumi. Aí eu fui voltar mesmo em 2019. Aí que eu migrei total pro trail. Total. E por que que tu fez essa mudança lá em 2019? O que que te motivou para migrar e ficar mais exclusivamente aí no trail? Primeiro, o contato com a natureza, o conhecer lugares diferentes, lugares que eu nunca imaginei passar na vida. Eu curto muito essa relação, não só da corrida, mas com a cidade, com a cultura, com a gastronomia dos locais, né, com as pessoas, não só o correr. Isso para mim significa muito mais. E não puxar pro meu lado assim, né? Mas o asfalto é aquela coisa que eu vivo o tempo todo, aqui eu tô dentro da cidade, aquela loucura total, eu não consigo me desconectar disso. E o trail gera essa desconexão. Conecta com a natureza, tu consegue conectar contigo, ver o mundo de uma outra forma. E eu queria te perguntar sobre o desafio Ronin, 250 quilômetros, né? Eu já conversei com o Filipinho, da F3, né? Ele teve uma experiência muito legal nessa prova aí, que ele também tem um histórico de vitórias, né, na TTT, e eu gostei muito de ouvir o relato dele aí desse desafio. Eu queria ouvir de ti também, como que foi a tua experiência correndo esses 250 quilômetros pela Serra Catarinense, e ainda mais sabendo, né, que no último dia ia ter que encarar ali a subida da temida Serra do Rio do Rastro. Esse desafio do Ronin, ele veio até de certa forma meio surpresa. Faziam 3 anos que eu estava tentando uma vaga para correr a Uphill. Queria fazer os 42. Aí, neste ano, eu consegui a vaga e me inscrevi para os 42. Aí surgiu esse desafio. A gente tinha que mandar currículos lá, tudo. Eu digo, vou tentar, né? Não custa nada.
vou fazer meu currículo mandar. Aí me selecionaram. Aí eu disse, e agora isso? Agora tu tá com os dias contados, tu precisa de alguém para te ajudar, que sozinha não dá. Aí, nesse período, eu tava me retornando para Porto Alegre. Aí eu entrei em contato com algumas assessorias aqui, alguns treinadores, e a MXP do Jefferson me abraçou. Aí a gente fez todo o programa de treinamento, tudo. Era uma prova, assim, desafiadora. Foi um marco já para mim, que eu saí da corrida de aventura e estava migrando para o trail para ficar. No caso, corrida de montanha, né? Ali não era uma corrida em trilha. Só que assim, eu já fiz quilometragens maiores. Já fiz provas de 300, de 500 quilômetros, mas uma outra ideia, né? Agora, a corrida pura, 250, eu nunca tinha feito. E eu não sabia como meu corpo iria responder, né? Correndo uma ultra, num dia, vai para casa, se alimenta, se hidrata, dorme, acorda, bora lá. Mas setentinha, né? Não sabia como o corpo ia responder. E eu a cada dia ia me surpreendendo cada vez mais. Fui sentir mesmo no último dia realmente eu senti, eu lembro que a gente largou, era escuro ainda, eu até larguei meio tonta, assim, eu digo: "Meu Deus, onde é que eu tô?". Acho que 5:30 da manhã, nem lembro o horário, mas foi encaixando, me surpreendi com o resultado, assim, cheguei muito bem, mas claro que o suporte ali da Rayala, do meu irmão também, ao longo do percurso, foi muito importante, assim, eles me ajudaram muito. O terceiro dia a gente sofreu muito com o calor, muito. O Felipe deve ter comentado. Nossa, a gente saía, passava nas cidades, comprava uns bolsão de gelo e ia passando na nuca, colocava dentro, assim, do top, da mochila, alguma coisa, para ir refrescando. Mas foi uma prova fantástica, fantástica. Isso é muito louco, né? Porque é uma prova muito diferente, né? Do que a gente está acostumado a fazer mais rotineiramente, né? Essas provas, assim, de um dia só, né? Porque é isso, tu tem que dosar muito bem, né, o teu corpo, assim, né? Isso é uma coisa difícil de fazer, né? Pô, é aquilo, se tu, naquele primeiro dia, se tu fizer mais força ali numa descida que seja, se empolgar numa descida, fizer muita força, isso pode te custar a prova ali, porque talvez nos outros 2 dias seguintes ali, tu não vai mais Exato. conseguir subir direito, assim, né? Então, essa dosagem tem que ser muito bem pensada, assim, né? Tu tem alguma dica, algum parâmetro que tu usou aí para conseguir dosar o teu esforço e intensidade na prova nesses dias? Então, eu saí muito controlada no primeiro trecho. O primeiro trecho foi um trecho de 72 quilômetros, mais ou menos por aí. E até quando eu cheguei desse trecho, comentaram que assim, bah, essa menina largou forte demais. Talvez nem aguente até o final da prova, né? Mas não, eu estava me sentindo bem e eu estava encaixada conforme o planejamento. E a única, uma das minhas estratégias de prova era controlar a descida do Corvo Branco, que era uma descida ali de uns 10 quilômetros, muito forte, então, para não machucar demais, foi aonde eu controlei bastante. E aí consegui fazer uma transição de força boa para o plano e depois para as variações de inclinações. Não tive em nenhum momento cãibra, por exemplo, nenhum momento esse tipo de desgaste. Só no quarto dia realmente eu senti não era nenhuma fadiga assim muscular, sabe? Era aquele cansaço já mental. Ah, imagino. E tu consegue compartilhar com a gente como que é mais ou menos a tua rotina de treino hoje? Dá um panorama aí de como que é uma semana de treinamento sua hoje em dia? Atualmente minha semana de treino tá girando entre 110, 100 e 110 quilômetros, né? Porque agora estou me preparando aí para um desafio em abril. E normalmente eu treino 6 vezes na semana, 7 vezes, considerando um dia que eu treino em 2 turnos, né? São 7 turnos de corrida. 3 dias na semana eu faço treinamento de força, né? Treinamento de força com mobilidade,
ativação muscular, força mesmo, pliometria, mais a parte de recover, né, que aí eu faço com a fisioterapia. Que aí eu tento ir umas 2 vezes na semana, né, para aguentar o tranco do volume. E assim, sem dor, tô fazendo um volume super alto em semanas de pico aí, super bem. E como que é a tua rotina de treino na montanha? Tu consegue estar semanalmente aí treinando nas trilhas também? Como é que é na tua cidade para fazer isso? Cara, olha, por incrível que pareça, eu não posso reclamar porque eu moro assim, ó, do lado das trilhas. Eu saio de casa, ando 200 metros, já tô subindo. Caraca. Moro do lado do parquinho de diversão. Aqui a gente faz treinos que a gente acumula. Claro, não são subidas e descidas longas. A subida mais longa que eu consigo aqui do lado é 2 quilômetros. Mas já tá muito legal para treinar. A gente consegue acumular aí mais de 1.000 fácil em treinos dele. 18 quilômetros para cima acumula mais de 1.000 fácil. E tu acaba fazendo bastante durante a semana também? Você acaba treinando bastante nas montanhas ou você divide bem aí asfalto, pista, talvez montanha? Divide aí pra gente mais ou menos esses 6 dias aí, como que tu quebra eles aí no teu treinamento hoje em dia? Aham. Agora, no momento, na segunda-feira, a gente tem uma rodagem no plano, asfalto. Na terça-feira é pista. Na quarta-feira, a gente tem um treino de manhã na trilha. E à tarde, a gente tem mais uma rodagem. Na quinta-feira, rodagem. Na sexta-feira, eu não corro. No sábado de manhã, no sábado de manhã, nós temos o treino daí, o longo, um dos longos, o principal. E no domingo, mais uma rodagem longa, aí acima de 20 quilômetros. Esse é o plano de treino de corrida, né? Uhum. Aí para encaixar esses treinos de força, meu Deus do céu, dependendo às vezes, ó, tem que estar bem alimentada. E é aquilo, né? A corrida a gente até, né, a gente quer ficar fazendo, né? O treino de força já tem aquele elemento, é uma barreira, né? Porque para muitas pessoas, né, para muitos corredores, especificamente, a gente, né, não faz tanta questão daquele treino, sabe da importância, né? Mas às vezes fica querendo, né, deixar de lado ou não coloca tão alto como uma prioridade, aí fica mais difícil da gente conseguir encaixar na rotina, assim, né? Mas tu consegue colocar aí esses 3 treinos aí, É, faz acontecer toda semana? consigo, porque são treinos mais curtos e mais assim, fáceis de fazer por causa da onde eu tô, entendeu? Não precisa viajar ou ir para uma trilha, né, que tu tem. Então é muito mais fácil de tu realizar o treino. E assim, às vezes vai ser um treino que tu acha que é uma bobagem, que nem ativações com uma faixa elástica, mas que vai fazer diferença, uma pliometria, tu não precisa de nada se tu quiser para fazer. Só precisa de um cantinho ali. Ah, não tenho nada para fazer, não tenho nenhum equipamento. Só precisa de um canto. E eles são importantes. Quando a gente vai viajar, vai passar às vezes semana, dependendo se é uma viagem que tu vai umas 2 semanas antes, às vezes de uma prova principal aí, tu tem que fazer alguma coisa. Então, tu tem que levar alguma faixa elástica e realizar o que tu tem ali o que o espaço te proporciona para realizar o treino. Tem como fazer. E assim, tu sabe que é importante. Mas aí quando tu faz os treinos, tem um programa ali, e tu vê que começa a dar resultado, aí sim tu dá mais valor. Mas tem que passar por esse processo. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas, inclusive, que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então, se você quiser
quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site. E é legal porque a gente, né, conversando aqui antes, né, de gravar, você comentou que você, né, teve um histórico aí com vários esportes também, né, mais recentemente aí na corrida de asfalto mesmo, e depois na corrida de aventura e agora no trail também, né, então eu imagino que em todos esses anos, né, treinando para esportes, modalidades diferentes aí, tu deve ter ganhado já muita experiência sobre o teu treinamento, sobre como que o teu corpo responde, sobre o que tu precisa dar para ele, né, tá te dando a performance de volta, assim, né? E de todas essas coisas que tu acaba fazendo e que tu já fez ao longo dos anos, tem alguma coisa específica aí que tu não abriria mão por nada? Tem alguma parte, alguma faceta aí do teu treinamento que tu, pô, não, isso aqui é uma coisa que eu não abro mão por nada, assim, né? Isso aqui eu vou sempre estar fazendo toda semana, cada 2 semanas, não sei, tem alguma coisa aí, pode ser uma modalidade de treinamento, um tipo de treino específico, uma modalidade de recuperação, alguma coisa aí que tu não abre mão, que é importante demais para a tua vida de atleta? Hoje dentro da corrida, olha, é difícil dizer uma coisa, né? Porque todas são importantes, e se completam todas elas. Seja o sono, a alimentação, a tua relação com as pessoas, seja amigo, seja no trabalho, seja esposa, marido, namorado, namorada, né? O que for, tudo vai influenciar a tua performance dentro da corrida, seja de uma prova, seja num treino. Principalmente em ciclos com muitos volumes, né? Então tem que estar tudo muito bem controlado. Olha, dentro da corrida, alguma coisa assim, ó. A única coisa que não pode parar de fazer é correr. Então deixa o reforço de lado, deixa o recovery de lado. Não pode parar de correr, tem que se expor. Isso aí é legal, e acho que isso é uma pergunta, né, que realmente às vezes é difícil da gente pensar em uma coisa só, né, mas eu gostei disso que tu falou, né, que todas essas coisas acabam contribuindo, né? Não tem muito como a gente separar, assim, a gente tem que entender que cada uma delas contribui, assim, né? Então, não dá pra gente, às vezes, negligenciar Exato. uma dessas áreas para manter as outras, né? Porque a gente sabe que não vai dar bom, né? Se, pô, eu tô precisando treinar mais, aí eu deixo de dormir para conseguir treinar, pô, às vezes pode ser que isso não seja uma decisão tão boa, assim, né? Se o meu corpo não vai conseguir reparar bem por causa da minha falta de sono, às vezes é melhor eu nem ter treinado, assim, né? Então, todas essas áreas, né, guardadas as devidas proporções, elas Exatamente. precisam estar acontecendo, né? Gostei dessa resposta aí. Exatamente. E isso não serve só para corrida, né? Para todos os esportes. Assim, ó, se for correr que seja 1 quilômetro, 3 quilômetros, vai correr 3 quilômetros, 5 quilômetros, o que for, se tu não tá com a mente boa, tu não vai fazer um bom treino ou uma boa prova. Às vezes, realmente, como tu disse, não vale a pena. Às vezes vale a pena tu ficar em casa, às vezes fazer no outro dia, para fazer um treino seguro e bem feito. Óbvio que isso depende da pessoa, quantas vezes na semana ela treina, porque acontece com a gente, assim, como treinador também, mas depende da pessoa. Não tô bem, Isago, não posso treinar amanhã, eu vou lá, olho, eu digo, cara, talvez tu possa treinar, eu mudo o treino assim, de, não faz esse treino, faz isso aqui, ó, tu vai se sentir melhor assim. Às vezes eu tiro um intervalado, vejo que a pessoa não tá bem, vamos colocar só uma rodagem, só para clarear a mente, para ficar de boa. Isso é muito importante, né? Que muitas vezes essa clareada na mente, assim, né? Da gente conseguir melhorar como que a gente está se sentindo, às vezes vai ajudar com que o treino de amanhã seja muito melhor do que se hoje tu não faz isso, né? Do que se hoje tu faz um treino mais pesado ali mesmo, a mente ainda fica, né, a mil ali, pensando em um monte de coisa, ou, né, tu tá meio para baixo naquele dia ali, aí no dia seguinte tu não, de novo não vai ter um treino bom, assim, né, e acaba que tu perde muito mais tempo do que se fizer uma adaptação, né, ter certa flexibilidade e deixar essas adaptações, né, irem guiando, né, o nosso treinamento e conseguir fazer essas concessões, assim, né, então isso, pensar como um todo, assim, né, muito importante. Exato. E assim, tem várias pessoas que pensam que a gente é uma máquina, mas não é assim, a gente falha,
Pô, já teve treinos que eu fui rodar 30, eu tinha 36 para fazer, no 24 eu desisti, eu não tava bem, sabe? Não tá bem, tá se sentindo mal, às vezes dá uma crise de ansiedade no meio do treino. É bem assim, sabe? Não tenho vergonha de expor, né? Às vezes dá uma crise de ansiedade, ou tu pensa qualquer bobagem. Aí eu digo, cara, vou voltar pra casa. Não tô bem, quero ir Uhum. pra casa, ficar quietinha no meu canto, deixo pra amanhã ou faço semana que vem, né? Então acontece, só a gente não é uma máquina. Isso é muito legal, né? E é legal tu compartilhar isso, assim, né? Porque geralmente o que a gente vê nas redes sociais é quando as coisas dão certo, assim, né? É só quando as coisas dão certo que a gente gosta de compartilhar, Sim. assim, né? Quando dão errado, quando a gente não completa uma coisa que a gente se propôs, né, a completar, a gente é meio averso, assim, a querer compartilhar essas coisas, né? Então, é legal de, né, tu, uma pessoa que, né, já ganhou bastante coisa, está sempre competindo, assim, treina muito forte, é legal de tu, né, levantar e falar isso, assim, também, né, que às vezes, né, não vai Sim. acontecer do jeito que a gente estava querendo, né, e tá tudo bem, assim, né, não é Sim, sempre sim. as E que as coisas todos vão são sair, assim. né, como a gente calculava, né. Olha, se pegar todos os Uhum. atletas, nenhum faz um ciclo 100%. Não existe, não tem como fazer 100% de aproveitamento. Você vai ter os altos e baixos. E tu consegue pensar em alguma coisa, talvez algum erro que tu já cometeu na tua jornada aí de atleta, assim, que hoje tu olha para trás e tu consegue aprender alguma lição com isso, assim, alguma coisa que tu ou que tu fazia ou que tu fez por algum tempo, assim, que, né, hoje olhando para trás tu vê que foi um erro, mas talvez tu conseguiu aprender alguma coisa com isso. Tem alguma coisa que vem à mente? Ah, já cometi alguns erros. Já cometi algumas coisas que, graças a Deus, também não deu errado, né? Ah, mas coisas básicas, por exemplo, de eu usar géis que eu não usava em treino e usar numa prova e passar mal. Isso que eu sou acostumada com, olha, com tudo que é tipo de coisa. Gel de todas as marcas eu já tomei. Aí, ou emprestado também, na aventura era uma loucura, né? Era uma salada mista ali. Mas um dos erros mais marcantes ainda para mim foi Indomit Pedra do Baú, que até tem a prova, né? Agora, eu ia. Uma amiga me chamou para a prova. Disse, Isa, vou para Indomit Pedra do Baú, não sei o quê. Eu digo, mas eu não tô treinando trilha, né? Tô só no plano. Isso era em dezembro, prova em março. Eu digo, tá, vamos se inscrever. E vamos dos 50, Isa. Eu digo, não, 50 não dá. Então, se não treino montanha, vou ter que ir para os 35, pelo menos. Inscrever nos 35. Bom, ela, coitada, foi nos 50, né? Se eu fiquei arrebentada, imagina ela. Aí fui para a prova, olha só, rodando asfalto, acho que um mês antes. Eu não tava com acompanhamento, nada, só tava correndo. Aí fiz a prova. Olha, fiquei uma semana que eu não conseguia fazer nada, uma ardência muscular nas pernas, e se eu não conseguia sentar, não conseguia fazer nada, que subir escada, descer escada, tudo doía. Olha, foi a única vez na vida que de corredora que eu me senti tão mal. Não respeitei a Serra Fina, fui lá, fiz os 35, fiquei toda doída. E tu acha que isso foi, o teu erro foi de não ter feito um treino específico para essa prova, assim, não ter. E tava me metendo numa área que eu não tinha conhecimento nenhum, né? Que Uhum. era trilha e montanha na época ali. Imagina, o bom é que a gente aprende, né, com essas lições aí. Se a gente consegue tirar alguma coisa, assim, pelo menos aquele sofrimento não foi em vão. Com certeza não. Aí depois, acho que foi 2 anos depois, voltei a fazer os 50. Que aí foi a minha primeira ultra lá, foi os 50. Ah, boa. Aí você Foi redimiu lá na prova, 2020. então. 2020. 2020. Não, ele disse, agora eu tô treinada, agora eu vou pro 50. Quando a gente se falou pela primeira vez, né, para tentar fazer acontecer aqui esse papo pro podcast, foi logo depois do Campeonato Sul-Americano, né, no ano passado, que foi na Argentina, né, e
Tu me falou na época que tu tinha ido de carro lá para competir, né? E é um chão, né? Entre Rio Grande do Sul e São Martin de Los Andes, né? Onde foi a prova lá. E depois você ainda É um ia showzinho. voltar de carro, né? Também direto, indo direto para Santa Catarina para correr a Mons na semana seguinte, né? Então, pô, pegar bastante chão ali, tanto de carro como na montanha, né? Mas me fala primeiro aí como é que foi essa prova na Argentina e como foi a oportunidade de correr defendendo a nossa seleção. Bom, quando eu recebi a convocação, alguns dias antes, 2 dias antes, meu treinador tinha me ligado dizendo: Ó, Isa, eu acho que tu vai ser convocada. A gente só, como tava ainda toda aquela função dos critérios ali de convocação, tudo. Aí eu digo: olha, eu não sei, né? Eu olhei ainda no ITRA lá, vi tudo errado. Aí ele me corrigiu. Aí ele diz: não, Isa, de acordo com os critérios, tá tudo ok. Eu digo: bom, como tá essa bagunça ainda, eu vou esperar vir alguma carta oficial. Aí nisso veio, né, a chamada da CBAT, e isso eu tava em outra cidade. E as gurias tudo atrás de mim, mandando: Isa, tem conseguido documentação, tudo. Quando eu vi as mensagens, acho que eu tinha 2 horas para fazer todo o levantamento e sair, ir ligando para minha mãe, para o meu pai, pedir documentação, toda aquela função, imprimir os negócios, consegui. Mandei. Eu digo: olha, tudo uma correria, né? E ainda não tinha nem tempo para treinar para a prova. Mas eu tava com uma bagagem grande já do ano. Claro que foi um ano que eu eu estava bem sobrecarregada, eu fiz bastante ultras ali, que também foi uma coisa bem nova para mim. Foi o primeiro ano que eu fechei com acho que 8 ultramaratonas ali. E aí nisso eu fui ver as passagens, aí estavam muito caras, eu digo: vamos de carro. Aí calculei tudo, a gente tem uma barraca de teto, vamos acampando, vai sair baratinho. E realmente saiu muito barato. A gente gastou só com gasolina praticamente. E comida a gente fazia tudo, então foi uma viagem muito barata. Mas a gente gosta dessas coisas, né? A gente vive o trail em todos os sentidos, né? E assim, a prova foi muito bacana, muito gelada. Passei os trabalhinhos lá na prova em si, mas foi muito legal dividir essa experiência com várias pessoas lá, com a Maíra, com a Letícia, com os meninos. Foi uma prova divertidíssima. Eu aprendo muito estar com o grupo, né? Porque a gente vai pegando a experiência de cada um. E espero repetir outras provas aí, né? Espero também que essa luta pelo trail que a gente vem fazendo para promover, para conseguir levantar uma organização para selecionar um grupo para levar para provas, representar o país. Isso é importante, a gente vê o crescimento do trail running exponencialmente a nível de sul-americano, a nível de mundo. Nós temos atletas fortíssimos, a gente tem que investir principalmente numa base forte, né? O que falta para a gente, diferente do atletismo de pista, né? É a base. A gente tem que investir nisso. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. É um passo de cada vez. Imagina só. Você tá no meio da trilha, o sol castiga, a subida não acaba nunca e sua boca tá mais seca que o sertão em fevereiro. Você tenta pegar sua água e o zíper emperra. Você puxa, ele trava. Você puxa mais forte, ele arrebenta. Seu gel voa pra mata e agora, além de desidratado, você tá patrocinando o lanche da fauna local. É por isso que escolher um bom colete de hidratação faz toda a diferença. E se tem uma marca que entende isso é a Alto Estilo. Eles fazem equipamentos esportivos há mais de 40 anos e criaram esse colete junto com corredores, pensando em tudo que um corredor de trilha precisa. Ele não tem zíper para não te deixar na mão, ele é leve, expansível e veste como uma segunda pele. E tem bolsos estrategicamente posicionados para você acessar água e comida sem precisar parar. E o melhor, enquanto algumas marcas gringas cobram quase o dobro por um colete assim, esse aqui é feito aqui no Brasil, com qualidade excelente e um preço muito mais acessível. Se você quer correr leve, sem estresse, sem perder tempo brigando com o zíper, dá uma olhada no colete de hidratação da Alto Estilo.
Entre no site autoestilo.com e enquanto estiver lá, sinta-se à vontade para usar o cupom TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto em todo o site. É TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto. E como que foi para ti aquela experiência ali de estar correndo com tanta gente de tantos lugares diferentes, assim, né? Porque uma coisa é aqui, fazendo as provas aqui no Brasil, às vezes tem uma pessoa ou outra, né, que é de outro lugar, mas é uma prova, né, um sul-americano, assim, né? Pô, imagino que deve ter sido uma imersão muito grande, né, em várias culturas ali, né? E o pessoal falando, né, espanhol e tendo que se comunicar, assim, eu acho que e o fato de estar correndo num lugar diferente também, né? Pô, o terreno lá da Argentina é muito diferente, né? Aquelas pedrinhas, aquela meio que uma areia, assim, né? Então isso, né, acho que pode ter dificultado, né, pra gente que é brasileiro, assim, mas o que que mais foi desafiador para ti nessa prova lá? O mais desafiador na prova, ali em Vila Angostura, foi a questão do clima. Foi a questão climática mesmo. Eu já sou muito friorenta. Tinha todos os equipamentos necessários, estava com tudo, mas eu até deixei no PC antes de subir o Cerro Baio. Acho que tinha depois uns 3, 4 quilômetros subindo até começar a descer. Eu disse, 3, 4 quilômetros, né? Não vou levar. Pra quê? Não consegui abrir um gel. Congelei uma forma que lá hoje eu aprendi. Eu digo, não, tem que levar, pelo menos uma luva, alguma coisa. Olha, congelei, 3, 4 quilômetros, pensei que ia morrer ali. Mas quanto ao terreno, o terreno é um terreno vulcânico, né? Mas tinha chovido, acho que o dia antes ou na madrugada, então não ficou solto, estava bem firme, as trilhas estavam boas de descer. A gente aqui no Rio Grande do Sul desce muita trilha daquele estilo, bem técnica, escorregadia, então eu me senti muito bem. Até que eram os momentos onde eu melhor dava bem, era nas descidas. Tava subindo, as gurias ali, as argentinas, muito bem subindo, não consegui alcançar elas, mas na descida eu pegava umas 3 pessoas ali, as 3 gurias na descida, mas depois me abriam, né, bastante ali. Mas foi uma prova que eu não cheguei nas melhores condições. Sabia que não ia chegar nas melhores condições, mas entreguei o que pude naquele momento, né. É muito difícil, né? Essa convocação muito, muito em cima também atrapalha muito para a gente conseguir fazer um bloco específico, né, para aquela prova, assim. Então, realmente, tomara que nas próximas convocações a gente consiga ter uma Exatamente. antecedência maior para que vocês consigam, né, se preparar realmente, fazer um bloco específico, né? O pessoal da Argentina, né, os argentinos, eles já sabiam dessa convocação, eu acho que desde abril, se eu não me engano, que eles já estavam preparados, né, para É, isso, bem assim, já antes. sabiam quem que seria a seleção, então, pô, aí é bem mais tranquilo de você se preparar para aquilo, assim, né? Mas, né, realmente, e eu vi que você falou, né, que a prova foi em Vila Langostura, né? No começo ali eu tinha falado San Martín de Los Andes, né? Então, Isso. realmente foi em Vila Langostura, né, a prova, assim, e que bom que tava assim esse terreno, né, mas que tinha chovido, assim, porque lá isso é um risco bem grande, assim, né? Quando fica muito tempo sem chover, que fica aquilo bem escorregadio, assim, também, né? Então, que bom que tava dessa forma, assim, Sim. mas Mas é uma realmente prova correr bem no. corrível. Uma prova bem corrível, bem fluida, assim, sabe? Dá para correr muito, muito, muito o tempo todo ali. E até antes da prova ali, foi uma das coisas que me acometeu. Eu até estava inscrita na Ultra que ia ter aqui, a Extreme, em Gramado. Aí acabei desistindo porque eu tive uma infecção na perna. Eu tive uma ferida, entrou uma bactéria, estava super bem, o problema é que estava uma ferida exposta, né, e não tinha o que fazer. E aí toma antibiótico, toma isso, toma aquilo. Ali eu fiquei um bom período, eu fiquei 21 dias sem treinar, ainda teve mais essa, fiquei 21 dias sem treinar, o médico não me liberou e tomando medicamento. E que são medicamentos fortes, né, o organismo, imagina, já veio baleado no ano todo, aí mais medicamento. Ah, não, pô, imagino. Não é fácil. E pra ti, Isadora, quanto por cento aí do trail é um esforço físico que tu faz e o quanto é um esforço mental?
que você está fazendo ali na prova. E você tem algum método, alguma estratégia que tu usa para atravessar esses momentos de baixa em uma prova ali e continuar fazendo força? Essa questão de distribuir porcentagem, bem complicada. A Você... porcentagem ela vai aumentar a nível de esforço mental de acordo com o tempo de exposição durante uma atividade, né? Mas ela sempre vai estar ali, tanto o esforço mental, seja correr 1 quilômetro, né? O esforço mental, o esforço físico, ele vai existir quanto correr 80, 100. Só que, claro, ele vai se tornando muito mais abrangente numa prova longa do que numa prova curta. O que acontece? Que eu sempre digo, tu treinou para uma prova de 100, fisicamente, tu tá bem, fisicamente tu tá ok. Só que aqui, né, e o mental, será que ele tá preparado? A gente não faz um percurso de 100 quilômetros em um dia de treino. Não existe isso. Né? Então, tu vai saber mesmo na prova. Então, claro que ao longo do processo, tudo a gente já vai trabalhando ali, né? Só que aí é que tá a minha estratégia, né, para esforço mental. Ah, é como eu digo, eu gosto de estar com a cabeça totalmente focada na prova. Eu só penso nela, como eu tô me sentindo, o que eu tenho que comer em tal horário, cuidando do relógio, cuidando, vai começar vai começar a subir, ó, daqui a tanto tempo vai começar a descer. Então, eu tô sempre 100% conectado na prova. Eu não deixo bater aquela de sair, me desligar, pensar, sei lá, no, sei lá, na família, na namorada, alguma coisa, aí sim eu vou me desviar. Não, tem que estar 100% conectado. Aí eu consigo. Já me aconteceram algumas vezes, né, de sair. Às vezes tu tá numa subida longa, assim, tu tem um devaneio, eu digo, opa, vamos voltar, o que tá acontecendo? Vamos ver, que horas é? Começar a se envolver de novo. Isso é interessante, porque tem alguns convidados aqui que trazem justamente o contrário, assim, né? Que quando dizem que quando estão passando por momentos difíceis, né, numa prova ali, eles querem tentar tirar um pouco o foco do que está acontecendo ali com eles agora e tentar pensar em alguma outra coisa, tentar fazer com que a mente vá para outro lugar para que não fique pensando, né, naquilo que está sofrendo talvez agora, né? Então, é interessante como cada pessoa lida com isso diferente, né? Tu já tem isso, não, eu quero ficar ali presente no que está acontecendo, né? No agora ali e não tirar a minha atenção daquilo, né? Para que eu realmente não perca o foco, assim, né? Então, é interessante como cada pessoa Sim. lida de uma forma diferente, né? Como assim? Tem várias pessoas que eu vejo que, em todo estudo de prova, elas levam a colinha, né? Ou anotam em algum local, bota na mochila, ou puxam um saquinho de comida, tá tudo programado ali, glutamina em tal horário, gel em tal horário. Eu prefiro assim, ó, decorar tudo e na hora eu tô pensando, tá horário, gel. Vamos lá, cápsula de sal e gel. Então eu tô ligada 100% ali. Well, isso é muito legal. E quando tu falou sobre isso, né, e acho que no começo dessa tua resposta ali, tu falou como as pessoas às vezes se preparam fisicamente, mas não mentalmente, né? E junto, né, com isso que tu falou agora, eu fiquei pensando no que eu vi essa semana. Eu corri uma prova da WTR aqui no Rio de Janeiro, né, no último sábado. E também correu lá o Bruno Bulli, que é um corredor aí que está chegando agora na cena de corrida, assim, né, de montanha principalmente, ele é de Petrópolis, e ele está tendo ótimos resultados, inclusive ganhou a prova dos 13 quilômetros ali, e depois ele postou no Instagram o que ele faz, o que ele faz antes de cada uma das provas, ele tirou uma foto ali do caderninho dele, onde ele desenha o mapa altimétrico da prova, né? Então desenha ali cada subida, descida, assim. Ele Uhum. mesmo desenha, então ele não só estuda, né, o mapa altimétrico, como ele coloca ali, ele vai desenhando e aí ele escreve
trecho por trecho, ele sai escrevendo ali, descrevendo mesmo, trecho por trecho, o que que ele quer fazer, o que que vai acontecer, o que que ele vai ver, talvez, o que que ele vai sentir e o que que ele quer, como que ele quer agir, assim, também. Então ele coloca ali já, né, mais ou menos o que que seria uma corrida ideal, e aí quando tá na corrida fica muito mais fácil de você só precisa lembrar o que que você desenhou, o que que você escreveu, assim, né? Eu acho que isso me chamou a atenção, né? Todo esse empenho dele em treinar a mente dele, assim, né? Para saber o que que vai acontecer, ou pelo menos ter uma ideia melhor do que pode acontecer no dia da prova ali. E aí a mente já tá talvez esperando alguma coisa, já aprendeu o que que precisa fazer, né? Então, quando você falou isso, né, de treinar a mente, eu lembrei disso, assim, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes, assim, a gente não, né, não acaba não fazendo, talvez quem não se dedica tanto, assim, né? Falando por mim aqui, mas é algo que realmente pode fazer uma diferença, assim, né? Tu saber o que que tu já vai, o que tu pode esperar, assim, na prova, né? Então, esse trabalho de treinamento da mente ajuda muito para isso, né? Exatamente, e tu vê aí, né, uma prova de 13 quilômetros, ele já fazendo esse estudo. Hoje a gente tem vários atletas que vão para provas mais longas e às vezes nem olham aonde eles vão pisar. Então é importante até, não só a gente, mas passar para os alunos o quanto é importante tu fazer o estudo de prova, ir lá, desenhar o mapinha, ver quanto vai subir, para ele, né, saber onde ele está se metendo. E, Isadora, se um dia tu escrevesse um livro sobre a tua jornada na corrida aí, qual seria o título ou a mensagem principal aí desse livro que tu gostaria de deixar para quem fosse ler esse livro? Um livro. O que eu falaria de um livro? Olha, botaria assim, ó, tipo, sei lá, além das trilhas, entre trilhas e trilhos. Olha, isso é interessante, entre trilhas e Pô, trilhos. caraca. Agora uma mensagem. Qual que Eu acho seria o tema, mensagem talvez, assim, ó. assim, que tu escreveria, assim, pô, se eu fosse escrever um livro, eu quero que talvez a pessoa que tá lendo saia com essa visão aqui sobre, né, a minha história, né? Sabe o que eu acho legal? É o seguinte, antes de eu entrar para as corridas, eu vou acima da meia maratona, vamos dizer assim. Eu lembro que eu tive uma amiga que disse assim: Ah, Isa, tu vai correr uma maratona, tu não vai querer ficar sem correr por uns 2 meses. Eu digo, não, então não é isso que eu quero, será? Eu quero correr uma maratona e na outra semana tá correndo de novo. Aí eu vou experimentar, né? Vou ver se realmente é o que ela disse. Me desafiou. Aí complicou, né? Aí gostei. Aí começou só a subir, né? Aí o que que eu vejo isso? Aí eu aprendi também muito com a corrida de aventura. Ah, essa questão do desafiar-se. A gente não sabe a força que a gente tem guardada dentro da gente. E aí tu começa a tirar, tu vê que tu pode. Não tô falando a nível só de performar, mas tu consegue ir muito além, independente do teu ritmo, independente da tua cadência. Tu consegue ir muito além do que tu tá fazendo hoje e agora. Aí é mais ou menos essa ideia, eu acho, que eu traria para um livro, assim. Mas isso, né, não é da minha prática, precisaria de ajuda para desenvolver. Não, essa é a O ideia, que eu só sei fazer pensar melhor é mesmo. correr aqui e escrever um livro. Deixa pra alguém escrever pra ti, então, tu só vai contando as histórias aí. E se tu olha lá pra trás, lá no começo da tua história na corrida, né, lá em 2018, assim, o que que mais mudou na tua forma de correr, talvez na tua forma de competir? Tem alguma coisa que tu vê que hoje tu faz diferente, que tu foi aprendendo e mudando aí com o passar dos anos? Tudo mudou, tanto em questão de corpo, de perfil corporal, de técnica de corrida, mudou muito. Ah, Fala mais sobre isso aí, o que que é de perfil corporal? eu era maior, eu tinha uma densidade muscular maior, hoje eu sou bem mais leve. Bem mais leve não, né? Tô 2 quilos mais leve. 2 quilos mais leve. Mas isso já muda muito na corrida. Ah, técnica de corrida também, né? Eu vinha das corridas ali, comecei a correr 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10. Aí
Tive alguns desconfortos no início, como a maioria tem, né? Começa com aquela canelite, dor chata lá, e fiz tratamento, tudo. Continuei correndo, tive que parar nos momentos, né, que o fisioterapeuta pedia. Sobre estudar equipamentos também no trail, mais ainda, né? Estudar o tipo de equipamento, o tipo de roupa que vai usar, qualquer detalhe é importante, principalmente nas longas, porque é uma costura diferente, vai dar uma lesão na pele diferente. Se tu usar uma roupa em treino, tem que usar a mesma numa corrida, numa prova, né? Não dá para usar coisa nova, assim, só quando é alguma coisa que tu confia já, que tu já faz uso. Então, são todos esses detalhes que envolvem estudo de prova também, que eu falei antes, na corrida de rua, não fazia estudo de prova nenhum. Aí eu entrei pro trail no início também, não fazia estudo nenhum de prova. Aprendi muito dentro da corrida de aventura. 2019, ali, quando eu entrei para aventura, a gente fazia muito estudo de prova, logística de prova, cada ponto de transição. Pô, tá chegando no ponto de transição, 5 minutos antes, tu já tem tudo programado, o que tu vai fazer ali, né? Então, isso eu aprendi muito. Compartilha com a gente uma lembrança boa que tu tem correndo pelas montanhas aí. Pode ser em uma prova que tu fez, em algum treino mesmo, ou alguma travessia, assim, alguma lembrança boa que tu tem aí correndo pelas montanhas. Olha, para mim, eu tenho lembranças boas de todas as provas e travessias, treinos, sempre tem. Mesmo quando é ruim, a gente aprende, né, com as coisas ruins ali. Tornam-se boas depois, futuramente. Ah, mas uma das provas mais marcantes para mim foi o Ronin em 2023, porque realmente foi a minha prova ali que eu até abusei, né? Porque estava voltando, queria voltar a correr trilha e já fui para uma prova de uma distância muito longa. Então essa prova foi muito importante. Aí tiveram outras provas bem legais ano passado que eu pude curtir demais, que aí eu entrei mesmo para trilha. A primeira prova que eu fiz foi Cambotas ali em fevereiro. Tava indo quase sem nada de volume de trilha, mas fui. Foi porque eu queria ver como tava esse cenário nacional. Então eu digo, vou ir. Aí sofri, né? Quero voltar de novo ainda a fazer essa prova. Esse ano eu não consegui, foi impossível. Outra prova bem legal que eu tenho várias lembranças boas foi Terras Altas, assim, Itamonte. Terras Altas? Terras Altas em Itamonte. Que foi uma prova muito legal, muito divertida. Eu conversei com várias pessoas de outras distâncias do percurso e filmei. Foi muito legal a prova. Eu, às vezes, quando eu consigo levar a GoPro pra fazer uma filmagem, fazer uma blogueiragemzinha, eu levo, assim. E eu gosto, as pessoas curtem também esse movimento, sabe? E dá tempo, né? Tem o tempo ali. Ah, legal. E pra gente ir chegando aí para nossas perguntas finais, quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte hoje e por que tu admira essa pessoa? Olha, eu não diria uma pessoa. Eu tenho duas pessoas que, para mim, foram as grandes inspiradoras para eu entrar para esse mundo do trail. Que lá em 2018 eu já estava fuçando, pesquisando, né? Que é a Letícia Saltori e a Fernanda Maciel, né? São grandes nomes, duas mulheres guerreiras, fortes, que praticamente iniciaram nosso trail e estão até hoje aí influenciando e inspirando muitas mulheres, muitos, muitas pessoas. Então, essas eu levo assim com um carinho gigante. E quais são os teus planos para os próximos meses aí? Você já comentou que tem um desafio aí agora em abril. Conta pra gente aí onde que talvez a gente pode te encontrar correndo aí nos próximos meses. Em abril agora eu vou participar do desafio Atleta de da Sky, em Jaraguá, do dia 22 ao dia 26. Vai ser Quando surgiu o desafio, eu olhei assim, cara, isso é minha cara, né? A prova todo dia. Cinco, praticamente 5 dias seguidos ali, né? Eu digo, eu tenho que estar nessa.
Então, acho que vai ser uma prova bem legal. A Débora e o Celários estão fazendo um negócio fantástico para receber a gente lá. Então, espero que vocês acompanhem. Tá sendo muito bem programado, tá tudo no Instagram deles ali, o que vai acontecer, a programação, vários dos percursos dá para acompanhar o atleta de terça até sexta, que tem um VK, são bem acessíveis os locais de prova. A Ultra também no sábado tem vários pontos de acesso aos atletas, então isso torna muito bacana, porque tu tem toda, né, integração ali. Vai ser uma prova bem bacana. Oh, com certeza. Infelizmente eu não vou conseguir estar lá esse ano, assim, mas realmente o coração vai estar lá, porque eu queria muito estar presente aí para estar admirando aí esses atletas incríveis que vão estar correndo aí nesses dias, mas vão estar acompanhando aqui à distância. E Isadora, queria te agradecer aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, foi muito bom poder saber mais da tua história aí e onde que as pessoas podem te achar agora. Tem algum canal que você prefere que elas vão e o microfone é teu aí se você tem algum recado final que querem deixar aí para os nossos ouvintes também. Eu que agradeço pelo convite, Nathan. Vocês podem me acompanhar mais pelo Instagram, @IsadoraMoço. Podem entrar em contato comigo, pedir dica, tudo que eu respondo. Entendeu? Não tem problema, não precisa ficar com vergonha, não. Eu sou bem de boa quando me contar em prova também. Quem já me conhece sabe. E é isso aí, gente. Conto sempre com a torcida de vocês, com o apoio de vocês. Quando eu tô em prova lá, olha, levo sempre junto no coração para fazer força. E espero encontrá-los. Um grande abraço. E é isso. Valeu aí, Isadora. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.